Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nesse vídeo, basicamente, eu vou tentar contribuir para o debate, né, sobre o que é o gênero na perspectiva aristotélico-tomista, né? Vamos pegar a antropologia aristotélico-tomista e tentar localizar nela, enquadrar nela o que é o gênero, o tão falado, o tão temido, o tão criticado, o tão, enfim, idealizado gênero, né? Vamos falar sobre isso. Vamos não só falar sobre isso, mas também acho que ter um pouco mais de clareza sobre o fenômeno gênero, que é uma coisa bem discutida hoje, só que não é clara. Na minha visão, pelo menos, eu vejo muita discussão sobre isso, eu vejo muita briga sobre isso, eu vejo muitas críticas sobre isso, mas não vejo clareza, principalmente na parte da saúde, sobre o que é isso e como a gente entende isso para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Então, bom, vamos lá. Eu queria começar esse vídeo falando que não existe entre as ideólogas de gênero ou as pessoas responsáveis pelo estudo de gênero hoje, não existe uma questão central, ou seja, uma definição homogênea que defina todos os grupos, para todos os grupos de estudo que é o gênero. Algumas pessoas vão falar uma coisa, outras pessoas vão falar outra, e assim o gênero ele se torna cada vez mais diluído, vamos dizer assim, conceitualmente. Não existe um conceito central e pleno sobre o fenômeno gênero. Então, eu vou utilizar aqui nesse vídeo o conceito de Judith Butler, né, que ela explora no Gender Trouble, né, ou problemas de gênero aqui no Brasil. A Judith Butler, ela é a principal, hoje, principalmente a principal autora sobre gênero na perspectiva mais progressista, e a gente vai usar essa definição que ela dá para que daqui a gente possa tentar entender fazer uma certa localização da onde isso esteja localizado na antropologia aristotélico-tomista. Pedro, por que a antropologia aristotélico-tomista e não qualquer outro tipo de antropologia? Porque julgo eu que a aristotélico-tomista é a melhor para entender o ser humano. São basicamente milênios aí de estudos, milênios de contribuições. Eu, mais ou menos há 10 anos, estou estudando ela. Me adaptei muito a ela e clinicamente vejo que é ela que explica grande parte dos transtornos e faz com que eu entenda também grande parte das questões. Então, vai ser ela a discutida. Outra coisa, esse vídeo é um vídeo completamente intelectual, vamos dizer assim. Então, eu não estou a par de política, eu não estou a par de... É óbvio que existem as dimensões políticas, né? Como eu disse, a Judith Butler é uma autora progressista, né? A linha aristotélico-tomista, a antropologia aristotélico-tomista é uma coisa que é mais usada pelos terapeutas e pelo pessoal mais conservador, né? Então, eu entendo todas as questões políticas, mas nesse vídeo o objetivo não é esse. O objetivo desse vídeo é única e exclusivamente filosófico. É a gente, num debate aqui, numa exploração aqui sobre o tema, chegar na verdade, né? No quid da coisa, o que é o gênero. No limite é isso, o que é o gênero. Sem isso, não dá pra gente ir adiante. Então, acho que o primeiro vídeo seria muito interessante que o primeiro vídeo de temas um pouco mais explicativos e expositivos fosse esse, sobre o gênero. Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a Judith Butler, né? Ou seja, a definição de Judith Butler sobre o gênero. Judith Butler diz assim: definição de gênero segundo a Judith Butler abre aspas, gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos
no interior de um marco regulatório altamente rígido, que se cristaliza ao longo do tempo para produzir a aparência de substância de uma maneira natural de ser. É uma definição pouco clara, em alguns momentos até muito abstrata, mas eu vou cortar aqui em alguns momentos e explicar isso de modo integral depois. Primeiro, gênero é a estilização repetida do corpo. Vamos parar por aqui. O que é a estilização repetida do corpo? O gênero, ele não é uma coisa física, uma coisa concreta. Ele é, na visão de Butler, um objeto especificamente de estilização. Ou seja, o seu corpo, ele é conforme ele se estiliza, conforme ele se promove para uma certa questão, uma certa atuação social. O corpo, ele é com base em como ele está vestido, em como ele está trajado, em como ele está posturado, em como ele se apresenta. O gênero aqui ganha um aspecto muito mais performático do que um aspecto biológico, simbólico e etc. Então aqui, quando ela diz que o gênero é a estilização repetida do corpo, ela está querendo dizer que o corpo nada mais é do que um objeto que ele pode ser estilizado. E ao modo que ele vai sendo estilizado, ele vai ganhando uma forma. E essa forma não no sentido aristotélico tomista, tá? Forma não como substância, não como essência. A forma como estilo, como performance, ok? Então, primeira coisa, a primeiríssima definição de Butler é essa. O gênero como estilização, como performance. Vírgula. Um conjunto de atos repetidos. Ou seja, para Butler, o processo de você assumir o gênero é um processo de repetição. Você tem que fazer uma e outra vez. Então, o gênero, além de ser um contexto, um aspecto performático, não basta que ele seja exercido uma única vez. Isso tem que acontecer diversas vezes. Uma e outra vez. É um processo repetitivo. Um processo de atos repetitivos. Continua. No interior de um marco regulatório altamente rígido. Né? Ou seja, esse processo repetitivo, interiormente, vai gerar um marco regulatório, ou seja, você vai se encontrar interiormente através desses atos repetitivos. Então, a repetição desses atos vai fazer com que interiormente você encontre um marco regulatório. O que é isso? Você vai se encontrar, de certa forma. Você vai ter um contato maior com o seu próprio eu. Isso não nas minhas palavras. De novo, nas palavras de Judith Butler. Essa definição está no seu livro principal, Problemas de Gênero. E ela acaba. Que se cristaliza ao longo do tempo para produzir aparência de substância. Aparência de substância. Isso é muito importante. Essa repetição de atos, ela vai ter um marco interior que é altamente rígido e que ao longo do tempo vai se cristalizar como uma aparência de substância. De certa forma, Judith Butler já coloca aqui que o gênero ele não é a substância, mas ele é a aparência de substância. Isso é muito interessante. E acaba de uma maneira natural de ser.
Ou seja, no fim, depois desse longo processo repetitivo, você tem aquilo como substância de maneira natural. Você age de maneira natural. Aquele ato ele é repetitivo tantas vezes que você começa a ter naturalmente aqueles atos, sem o processo de repetição, ok? Essa definição é muito interessante. Porque ela marca algumas coisas muito precisas. Embora a definição seja um pouco abstrata e signifique talvez pouca coisa, o modo como ela é descrita, né? O modo como ela é definida. Mas eu achei muito interessante a questão de produzir a aparência de substância. Isso é muito preciso, porque é exatamente isso que acontece nesse processo. No processo de reconhecimento de gênero ou de afirmação de gênero, você precisa repetir. E essa repetição feita uma e outra vez, vai começando a achar que a tua própria substância é o teu gênero. É a forma que você se performa, tá ok? Então, basicamente, trocando em miúdos, para Butler, o gênero é uma performance, é uma estilização que você faz do seu próprio corpo por atos repetidos. E esses atos repetidos, eles, depois de tanto se repetirem, vão ter uma aparência de substância, até o ponto que fique natural você ser daquele modo, como aquela performance, como aquele estilo. Tá ok? Qual que é o grande desafio aqui? O grande desafio aqui é a gente pegar isso e traduzir isso para a questão da antropologia aristotélico-tomista. Por quê? Porque como que a gente vai pegar uma coisa tão antiga, né? Só que atual, embora antiga, bastante atual, mas como a gente vai articular antropologia aristotélico-tomista com uma definição tão nova e, de certa forma, até imatura sobre um assunto tão importante. Imatura que eu digo não como termo pejorativo, imatura como uma questão de que ainda não foi colocada ao tempo, né? Ainda não deu tempo necessário para que ela se maturasse e se estabilizasse. Tanto é que nos estudos de gênero não existe ainda uma definição do que é o gênero, né? A gente está usando essa porque essa é a mais famosa. Mas enfim, dando esse preâmbulo, a gente vem para a questão, né, da antropologia aristotélico-tomista, que é o seguinte: como a antropologia aristotélico-tomista vê que o nosso corpo funciona. Existem duas instâncias, vamos dizer assim, que são instâncias. Vou só trocar a cor aqui. Editar, new color. Vou colocar preto. Existem duas instâncias, tá, do ser humano. Existe uma instância externa. Existe uma instância interna. Ou seja, existe um lugar que é da onde eu vejo o mundo, ou seja, o meu olho. Do meu olho para fora é uma instância, e do meu olho para dentro é outra instância. Significa que eu tenho dois modos, vamos dizer assim, de agir no mundo: um modo externo e um modo interno, tá ok? O modo externo, ele vai ser colocado de que maneira? 5 sentidos que a gente aprende na escola: visão, paladar, olfato, tato e audição. São esses 5 sentidos externos que vão captar todas as coisas da própria realidade e trazer elas para dentro. Internamente,
existem uma coisa chamada faculdades. Faculdades interiores ou faculdades internas. Essas faculdades que são 12 faculdades, não vamos falar das 12 aqui, que senão o vídeo ele ficaria 10 horas de vídeo. A gente vai falar só das faculdades estéticas. Por quê? Porque o gênero, segundo Butler, o gênero ele se trata de uma construção estética. Estética, por quê? Porque é um modo que você performa o seu corpo. É um modo que você estiliza. O gênero é, antes de mais nada, um modo de estilizar o próprio corpo. Isso foi o que ela disse, tá ok? Não são palavras minhas. Então, a questão aqui é estabilizar o conceito de gênero. O conceito de gênero, segundo a maior estudiosa que nós temos, pelo menos na questão de gênero, ela diz isso. Ok, sem nenhum problema. Vamos analisar isso, vamos debater isso. Ela diz que o gênero, ele é, antes de mais nada, um modo de performance, um modo de estilo, um modo, no limite, estético. O gênero é uma coisa estética. Estética. Segundo ela. Vou até pegar certinho aqui de novo. Gênero é a estilização repetida do corpo. Ponto. Vou escrever aqui. Gênero, com a minha letra ótima. Gênero é a estilização repetida do corpo. Tá ok? Perfeito. Antropologicamente, como isso funciona? Existe a realidade. Essa realidade, ela é assimilada pelos nossos 5 sentidos, que são externos. E os 5 sentidos, eles pegam essa informação e jogam, vamos dizer assim, para uma barreira interior. Então aqui as 12 faculdades estariam aqui. 12 faculdades. Tá ok? Então as 12 faculdades são 12 instrumentos, 12 órgãos, vamos dizer assim, interiores, com que a gente se relaciona com o mundo. Então aqui teria, enfim, as 12 faculdades. Como a gente vai falar só das primeiras 3, não, a gente vai falar das primeiras 4, então a gente vai falar basicamente das faculdades externas, ou das faculdades estéticas. Então, vamos lá, recapitulando. A realidade, ela dá um monte de objetos pra gente, um monte de coisas. E os nossos 5 sentidos, eles captam essas coisas e eles jogam pra dentro da nossa psique, tá ok? Eles estabilizam isso dentro da nossa psique. Como que é isso? Eu vejo uma coisa. Olha só, então vocês estão me vendo e ouvindo. Vocês estão me vendo e me ouvindo. Essa informação, ela vai ser assimilada pelos seus sentidos agora e eles vão jogar essa informação para dentro de você. Essa informação para dentro de você, ela vai ser, jogada, vamos dizer assim, se relacionar com a primeira faculdade chamada senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é um instrumento que ele vai separar, ele vai categorizar as informações que nós recebemos. O senso comum é basicamente assim, ó, não tem aquele lixo que tem várias cores, assim, ó, metal, papel, reciclável, enfim, orgânico. Tá entendendo? O senso comum, ele vai fazer isso. Ele vai separar cor do som, do azedo, entende?
Ele vai separar isso. Vai separar essas informações. Ainda não de modo racional, mas ele vai separar isso. Então ele vai separar o azedo do verde, da nota dó. Tá entendendo? É maravilhoso isso aqui. O senso comum, ele categoriza cada informação da realidade e separa ela. Porque tudo vem junto. Quando você me vê agora, tá tudo junto. Tá tudo sendo jogado para você. E os teus sentidos, eles pegam isso tudo junto. Não existe essa separação. Essa separação é feita depois, pela operação do seu senso comum. Ele vai separar tudo isso. Depois que o senso comum separa tudo isso, existem mais 3 faculdades, que é a faculdade da razão, a faculdade da memória e a faculdade da imaginação. Tá ok? Razão significa proporção. Pedro, como assim proporção? É a razão que vai pegar todos essas categorias, todas essas coisas separadas do senso comum, ela vai juntar e dar unidade. Por exemplo, o senso comum, ele vai pegar esse vídeo que você está vendo aqui meu e ele vai separar tudo. Então, boné, ele vai separar o boné, ele vai separar a camisa do Pedro, da voz do Pedro, do cenário do Pedro, do quadro do Pedro, tudo isso vai ser separado. A razão, ela vai unir isso de novo em uma proporção e separar e dar causalidade nessas proporções e fazer com que essas proporções se relacionem. Eu explico. Por exemplo, o Pedro, a camisa e o boné formam uma unidade chamada pessoa. Pessoa que está num papel de ensinar. Reparem que pessoa, ensinar, tudo isso são operações, são unidades de significado que estão sendo relacionadas comigo, dentro da sua cabeça. A tua razão entende que eu não sou a parede e que eu não sou o quadro. Eu, a parede e o quadro somos 3 unidades diferentes. O que dá proporção a isso? É a sua razão. A sua razão, ela dá proporção às coisas. É basicamente isso. É por isso que a gente... A primeira é tão automático que a gente nem percebe. Mas a todo tempo a gente está dando proporção às coisas. Eu tenho o notebook aqui, eu tenho o celular aqui que eu estou gravando, o meu microfone, eu tenho o cachimbo, eu tenho o cinzeiro aqui, eu tenho o bic, eu tenho um monte de coisa. Como eu sei que tudo isso não é uma unidade só? É porque a minha razão, ela dá proporção às coisas. A operação racional é a operação de dar proporção e hierarquizar essas proporções. Tá ok? Depois, quando eu dou proporção a alguma coisa, isso fica gravado na minha memória. A memória forma tipo um arquivo. Então, por exemplo, toda vez que você talvez lembre de gênero, ou discussão de gênero, ou de antropologia aristotélico-tomista, talvez você lembre de mim. Por quê? Porque a tua memória criou um arquivo. E esse arquivo é Pedro, antropologia aristotélico-tomista, psicologia, gênero. As coisas, elas vão se relacionando. E a memória guarda algumas relações. Por exemplo, quando eu falo pai, quando eu falo a palavra pai, cada pessoa vai ter um arquivo dessa palavra. Algumas pessoas vão escutar a palavra pai e lembrar de traumas. Outras pessoas vão ouvir a palavra pai e lembrar de momentos muito bons que não podem mais voltar, porque o pai já se foi. Algumas pessoas vão ouvir a palavra pai e falar assim, caramba, preciso falar com ele. Tem uma coisa para falar com ele. Verdade, o Pedro me lembrou. Entendem? A memória é essa faculdade que cria arquivos.
tá entendendo? Ela vai criando arquivos e compartimentando, vamos dizer assim, proporções que a razão fez. E a imaginação que ela relaciona esses arquivos. Então, por exemplo, se você tem a palavra pai, a palavra bondade, o arquivo, né, bondade, e o arquivo amor, você vai poder relacionar esses 3 arquivos. Então, o meu pai, você tem um arquivo de bondade, você tem um arquivo de bondade. De pai, um arquivo de bondade. Então, você vai relacionar esses arquivos. Com base no que eu entendo do meu pai, nas memórias que eu tenho do meu pai, e nas memórias que eu tenho do que é a bondade, o meu pai é bom, esse é o trabalho da imaginação. A imaginação, ela vai ligar coisas. Esse é o trabalho. É relacionar arquivos, é articular arquivos. Articular arquivos. Isso aqui, essas 3 faculdades, razão, memória e imaginação, elas são as faculdades estéticas. É daqui que a gente entende as artes, é daqui que a gente entende, a gente conta histórias, é daqui que a gente consegue ter vias de contar a própria história. Essas 3 faculdades, elas são muito importantes. Pedro, ok, lindo, maravilhoso. Como isso se relaciona com o gênero? Basicamente tudo, né? Você tem a realidade do teu próprio corpo. Os teus sentidos, eles pegam o teu próprio corpo, os aspectos do teu próprio corpo, eles jogam para dentro de você. Eles jogam para dentro do seu senso comum. O seu senso comum, ele vai compartimentar cada aspecto do teu corpo. E todos esses aspectos, eles vão estar separados até que ele vai mandar para a razão. Isso, eu tô falando assim, de um modo que aqui a coisa não é assim, é tudo junto, né? É uma coisa quase simultânea, de tão rápido. Só que eu falo assim de modo didático, né? O senso comum, ele joga para a razão. A razão, ela vai dar o quê? Proporção para as coisas. Então, ela vai separar o teu corpo. Ela vai dar unidade ao teu corpo. E ela vai comparar o teu corpo com outros corpos, com a proporção de outros corpos. Corpos melhores que você, corpos piores que você. Ela vai dar proporção, ela vai localizar o teu corpo dentro do mundo, com base na tua razão, com base no modo que a tua razão, ela opera. Essa razão, ela vai jogar o teu corpo e a tua memória vai fazer um arquivo do teu corpo. E a memória fazendo um arquivo do teu corpo, a tua imaginação vai articular vários arquivos com o teu próprio corpo. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que tem disforia, ela tem o conflito entre o que ela vê, ou seja, o que os 5 sentidos externos dela, visão, paladar, olfato, tato, audição, pegam. O que esses 5 sentidos pegam, existe um conflito entre o que esses 5 sentidos pegam e o desejo dela, o apetite concupiscível, desejo que eu não vou falar aqui, mas o que o apetite concupiscível dela, ou seja, o desejo dela, quer. Ela deseja ser uma coisa e ela se vê como outra coisa. Isso é completamente incompatível. Isso é disforia. O fenômeno da disforia é isso. Você ver uma coisa, você se ver uma coisa e você querer ser outra coisa. Para Judith Butler, o gênero, ele é essa estilização repetida do próprio corpo. É você pegar esses 5 sentidos, a realidade que esses 5 sentidos estão pegando, e você estilizar esses 5 sentidos, colocar algumas coisas, acessórios, roupas, maquiagem, enfim, você estilizar esse corpo para que os seus 5 sentidos eles peguem uma coisa agora que seja mais preferível, uma coisa que você queira mais, uma coisa mais desejável. E aí o seu senso comum ele pegaria dessas particularidades, ele pegaria outras coisas. E a tua razão, ela daria proporção para essas coisas e conseguiria pegar esses pequenos detalhes novos e
enquadrar em você e você se vê agora como uma outra unidade. Você se vendo agora como uma outra unidade, a memória teria um novo arquivo de você. E por isso que é repetido, porque a memória, para ela, quanto mais repetição se tem, mais memórias você vai criando. Então o arquivo vai ficando maior, o arquivo das memórias vai ficando maior. E aí a tua imaginação pode articular esse grande arquivo com outras coisas. A pessoa, por exemplo, que quer fazer uma transição, ela vai pegar o arquivo dela que ela tem hoje e ela vai tentar articular esse arquivo com um arquivo, por exemplo, do ser mulher ou do gênero que se quer, que se quer aderir, entende? Então, basicamente, criando uma estabilização fenomenológica da antropologia aristotélico-tomista, o gênero, ele é isso. Ele é a estilização do próprio corpo. Ele é a estilização do próprio corpo, para que você consiga fazer esse caminho, para que você consiga pegar essas realidades atuais e potenciá-las em uma outra realidade. Entende? E potenciá-las em uma outra realidade. Isso seria o gênero. O gênero, ele é basicamente uma... Isso é muito interessante. Mas na minha visão, o gênero, ele é um fenômeno egóico. Ou seja, o gênero, ele tem a ver com um ego. Pedro, o que seria o ego? O ego é a visão que eu tenho de mim mesmo. É a autovisão que você tem de si. É a imagem que você cria de você mesmo. Ego. Vamos colocar aqui. A imagem que crio de mim mesmo. O gênero, ele é isso. O gênero é um fenômeno egóico. E quem não entende que o gênero é um fenômeno egóico vai patinar nisso. O gênero, ele não tem nada a ver com a questão biológica, por quê? Porque é como você se vê. É como você se vê. Entende? E não como algumas outras pessoas vão te ver. Ou como a tua constituição física é. Não é isso. Por isso que o gênero, ele muda. Por que o gênero muda? Porque você se vê de outra forma. Um dia você se vê de uma forma, outro dia você se vê de outra, e assim sucessivamente. Pedro, mas eu acho que tá errado, eu acho que tá certo. Eu não estou aqui para falar de algo moral. Não estou aqui, isso aqui não é um tratado moral, isso aqui não é um vídeo de moral, isso aqui não é nada, não é sobre moral. O que eu quero aqui nesse vídeo é, de novo, estabilizar o que é o gênero a partir de uma antropologia forte. Eu não vou nem negar o gênero e nem falar que ele é bom, nem que transição é bom, nem que transição é mal, nem a afirmação de gênero é bom, nem, eu não estou falando não é sobre isso. A primeiro princípio, o gênero, ele tem que ser primeiro estabilizado. Antes da gente debater algo, a gente tem que estabilizar ele. A gente tem que estabilizar o que é o gênero. O conceito, ele ainda está muito bagunçado, então primeiro a gente vai estabilizar. Na minha visão, o gênero, ele é um fenômeno egóico, ou seja, o gênero é a visão que eu tenho de mim mesmo. E a partir do momento que eu estilizar essa visão, que eu fazer transformações, eu vou, querendo ou não, fazendo com que o meu corpo, ele opere conforme o meu desejo manda. Isso é o gênero. Na minha visão é isso. E antropologicamente é assim que acontece. Você vai mudando as suas realidades a partir de conceitos que você tem sobre você. De novo, você vai querer mudar a sua realidade, você vai querer mudar os elementos que você vê de você mesmo a partir de conceitos formados que você tem. Você tem memórias de si. E a partir dessas memórias de si, você vai querer mudar ou não o que você vê. Tá ok, pessoal? Isso, pra mim, é o gênero. Gênero é um fenômeno egóico sobre a visão que você tem de si mesmo.
E se você tem uma visão de si mesmo, é porque antes você tem um conceito de si mesmo. Você tem memória sobre você mesmo. A tua razão, ela dá uma unidade de proporção sobre você mesmo. A tua imaginação, ela relaciona você com outros arquivos de memória, vamos dizer assim. As faculdades estéticas, antes de mais nada, são sobre como você se percebe. O que eu sou? Como eu sou? Ah, eu me vejo, mas eu não gosto de me ver. Por quê? Por quê? O que aconteceu que você não gosta do que você vê fisicamente? Esse é o grande ponto. Esse é o ponto de debate. Só que antes de debater isso, a gente tem que primeiro estabilizar. Essa é a minha contribuição, ou pelo menos o começo da minha contribuição, tá ok? Então, é isso. Para mim, esse é o caminho antropológico. A antropologia aristotélico-tomista é isso. É assim que são apresentadas as faculdades, as primeiras faculdades estéticas do ser humano. E para mim, o gênero, ele se apresenta, né, nessas 3 primeiras faculdades estéticas desse modo, tá ok? Agora, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, dessa explanação, dessa letra maravilhosa que eu tenho, você vai ter que curtir, né, esse vídeo. Também comentar alguma coisa, comentar o que você acha. Se é isso mesmo que você acha, se você acha que é outra coisa, enfim. E também compartilhar com um amigo. Um amigo que se interessa aí pela filosofia, pela antropologia aristotélico-tomista. Ou um amigo que se interessa pelos estudos de gênero, tá ok? E é isso. Na próxima semana tem mais vídeos, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até mais.